Fala Santistas, já já nosso pós-jogo aí. Primeiro vamos ver o Cuca que ele tá falando aí, hein? E a partir daí parece que nós perdemos aquela natureza que tínhamos na partida de marcar pressão, de não deixar o Flamengo sair jogando, de marcar no campo de ataque. Também é compreensível, porque o jogador não aguenta jogar 90 minutos na mesma intensidade que eles estavam jogando. O Flamengo tem uma saída de jogo muito interessante, né? E no cruzamento até eu diria assim, despretensioso, numa bola viajada, a gente acabou tomando gol. Uma bola que geralmente não é para você tomar o gol. A gente poderia ter evitado esse gol sem dúvida, né? Mas já havia uma pressão forte do Flamengo em cima, nós já não estávamos mais à vontade no jogo com a marcação-pressão, com a saída, a gente já estava na iminência de fazer as trocas, né? E quando você toma o gol e toma o segundo em 7 minutos depois, vira tudo, a torcida passa a ser um elemento a mais, né? E um pênalti também, não vou dizer que não foi pênalti, Foi mas é pênalti. discutível, né? É um Tem pênalti nada de também discutir. que poderíamos ter evitado, também poderíamos ter evitado, Sim. também um cruzamento reto, né? E coisas assim que fazem a diferença do jogo. Um jogo 2-1, até o final você vai ter chance de empatar, como a gente teve. O Varela tirou em cima da linha, o goleiro pegou, chutamos fora, aí tomamos o terceiro gol, né? Num contra-ataque, que aquele momento o Flamengo estava fadado para o contra-ataque, atraía, com as mexidas ficou com a equipe super rápida, tem um banco de reservas maravilhoso, né? As alternativas elas vão fazendo o time crescer ainda mais, e nós acabamos perdendo uma partida em que tivemos tudo para ter um desfecho melhor, mas Pior que eu teve assim mesmo. não saio com uma imagem ruim do time, não, e nem do jogo. Pior Um que não foi jogo mesmo. muito bom, muito equilibrado, em que a gente um pouco mais experiente não teríamos perdido essa partida. E isso vai servir de lição aí para frente. Fica uma prova muito clara de que a gente pode. Cuca, boa noite. Lucas Basílio da Web Rádio Piabanha. Eu queria saber em que momento você sentiu que o Flamengo conseguiu impor uma dificuldade maior frente à equipe do Santos e o que faltou para isso ser ajustado durante o jogo, principalmente após a virada da equipe rubro-negra. Nem é após a virada, né? Não pode é deixar virar, né? O primeiro gol ele vai sempre incendiar um jogo, né? E foi um cruzamento despretensioso, uma bola viajada e nós acabamos falhando e Nós não, o Zé tomamos o primeiro Ivaldo. gol. Esse gol é determinante, porque nós já havíamos tido uma segunda chance de fazer o 2-0 e as coisas iriam clarear. As trocas que a gente tinha, Moisés, o Gabigol, era justamente para continuar no plano e ter a equipe saudável fisicamente para atacar os espaços, como a gente fez no primeiro tempo, e até fazer o primeiro gol. Mas infelizmente com a tomada desse primeiro gol as coisas mudaram. O Flamengo sentiu a vontade no jogo, eles têm uma saída de três muito difícil de ser marcado, sai o Léo Pereira por aqui, o Léo Ortiz, o Jorginho entra para fazer esse terceiro homem. Se você não for lá na frente marcar, eles vão te envolvendo, vão ganhando a linha de fundo, cruzando, uma hora vai acontecer o gol, e foi o que aconteceu. Cuca, boa noite aqui. É Jonathan da Rádio Gil Arruda e do canal Agita Torcedor. Eu queria que você falasse um pouco sobre o emocional do time, porque o primeiro tempo realmente o Santos foi muito bem, conseguiu parar o Flamengo, mas no segundo tempo, após aquele gol anulado, o jeito que o Daronco teve diversas confusões, a gente viu o Santos depois um pouco abaixo, jogadores muito nervosos. Você acha que o tipo de arbitragem hoje possa ter atrapalhado um pouco o emocional do Santos, porque após o período que Ele ficou só parado o errou, é jogo do ruim. Gonaldo do Flamengo, realmente o Daronco parou muito o jogo e a gente viu muitos atletas do Santos até nervosos com possível arbitragem. Não interfere assim diretamente, mas quando o jogo para por um tempo enorme, como parou, recomeça e não sei por que para de novo. O rapaz estava impedido, está ali, participou da jogada. Rapaz. E isso cria um frisson enorme. E aí passa para o torcedor um sentimento de injustiça. O cara na arquibancada começa a trabalhar ainda mais. E as coisas vai indo que de repente até um lance que é uma dúvida de pênalti é pênalti. E pronto, e ninguém reclama. Porque cria-se uma atmosfera para isso, né? E muito em cima também disso que você bem falou.
E Cuca experiente. Cuca, né? boa noite. Igor Melo, repórter da Rádio Craque Neto Euro 17. Queria voltar no lance do pênalti, né? Que acho que é fato que teve um contato ali, mas ficou a dúvida se o contato foi faltoso mesmo, foi para uma marcação de pênalti. Como é que você vê esse lance? Queria que você falasse um pouco mais de detalhe. Obrigado. Mas eu embuto esse lance ao que eu respondi agora. O clima que se criou com a demora do Daronco em dar seguimento ao jogo, naquele impedimento do primeiro gol, cria uma instabilidade emocional dentro do estádio, não é só para os jogadores, é da torcida inteira. Pô, não estava impedido, aí cria-se, na primeira oportunidade que tem, você vai você vai na cabeça de quem acha que errou, fazer o que fez, e acabou que um pênalti que nós poderíamos ter evitado, mas eu não sei, tem muitos choques assim que acontecem e aí não são dados. Aqui, Cuca. Boa O Santos noite, sempre Marcos vai dar, Eduardo, Cuca, do frente. canal Mestre na área. Um prazer em revê-lo aqui no Rio de Janeiro, primeiramente. Eu queria que você falasse, se você me permitir, te fazer duas perguntas, sobre o Gabriel Menino, como é que está ele clinicamente, e a logística desse jogo na quarta-feira pela Sul-Americana contra o Deportivo Cuenca. Se de repente você pode utilizar o Neymar o jogo todo, se vai ter uma minutagem, ou então vai ter um controle, alguma coisa também. Não, o Gabriel Menino Obrigado. Tá. O Gabriel Menino teve um grau 2, então é coisas aí para 3 semanas, ele está fora. O Neymar, o que acontece? Ele, quando dessa parada que nós tivemos, ele fez um procedimento no joelho. Então, ele não treinou, ele ficou 4, 5 dias na recuperação desse procedimento, né? Uma coisa clínica. Ele trabalhou parte da condição que ele tem que atingir. Veio para o jogo do Remo, ficou fora e está fazendo um trabalho, e vai fazer essa semana, ele não vai viajar, justamente para, nesse trabalho que ele está fazendo de força específica, velocidade e resistência, sacola, né, ele está trabalhando em 2 períodos, ele vai energizar para tocar os 13 jogos seguidos que faltam até a parada. Então a gente pegou esse tempo, uma comissão técnica fez, junto com a fisiologia, lógico, o departamento médico, mas é uma determinação nossa para ele encher o tanque e tocar até o final dessa primeira parada no meio do ano. Professor, boa noite. Sim. Rafael Dias, Bolados Podcast. Na última entrevista que nós fizemos lá em Minas Gerais, contra o Cruzeiro, eu falei para o senhor da questão do 10 do time, o que organiza o time. Você sentiu, o que faltou, eu senti que você treinou muito bem a defesa, principalmente para esse jogo hoje. Nós todos aqui que transmitimos o jogo sentimos isso. Você sentiu que faltou um pouquinho mais de atenção para nós não perdermos o jogo? Talvez um empate seria o que você pretendia no jogo? Esse tipo de jogo, você tem que, por incrível que pareça, para você ganhar, você tem que ter erro zero. É muito difícil jogar com o Flamengo aqui, com 60, 70 mil, e com a qualidade que o Flamengo tem no elenco todo. Então nós fomos no primeiro tempo quase que o erro zero, mas a gente não concluiu muito. No segundo tempo, quando a gente fez o gol, tivemos uma segunda chance, né, para fazer o segundo gol. Ali sim, porque daí a atmosfera, o torcedor vai passar a cobrar. O Flamengo, quando tomou o primeiro gol, a torcida incentivou, entrou junto para buscar. Eu não diria assim que faltou alguma coisa. Eu acho que a gente não conseguiu manter o nível de competitividade que a gente teve no primeiro tempo. Você vê, a gente quando ajustou 2 linhas de 4 com 2 atacantes, era justamente para ter a bola média. E ela foi precisa no primeiro tempo. Nós tivemos 3 ou 4 estocadas precisa para fazer esse gol, né? Tivemos chance. Aí no segundo tempo, quando que você toma o segundo gol, lógico, você vai pôr o armador, aí nós pusemos o armador, abrimos o Lautaro na direita, tiramos o Zé Ivaldo, pusemos o menino Gustavinho na lateral. É outro jogo, que também nós treinamos um pouquinho assim. Então eu acho assim que eles responderam taticamente muito bem o jogo. Foi um pecado assim, nós temos vacilado nos 2 primeiros gols assim, naquele cruzamento e no pênalti da maneira que foi. Vamos à última pergunta. Cuca, eu queria direcionar para a partida de quarta-feira. A gente não vai ter oportunidade de conversar com você só depois do jogo lá em Cuenca, né?
Muito se ouviu, né, ou se falou da possibilidade do Santos vir com uma formação alternativa para essa partida, porque o Santos tem uma maratona de 9 jogos no mês de abril, já fez 2, né? E vai ter sempre jogo de final de semana e meio de semana. O Rony, ele vai ficar à sua disposição, porque não veio aqui para o Rio, porque estava suspenso. Ele vai para Cuenca e você pode formar um Santos diferente dessa base que a gente viu nos primeiros jogos que você comandou, nesses 3 primeiros jogos à frente do Santos? Sim, a gente avalia amanhã, a gente vai treinar aqui na Urca, a gente avalia amanhã junto com o departamento médico, ver se a gente não tem baixa, tem um jogo muito desgastante, né? A gente viaja agora, daí sábado à noite tem o Atlético Mineiro, então a gente tem que pensar bem no que fazer para ter os jogadores mais saudáveis possível para você pôr dentro do campo. Eles só vão render se eles estiverem com a saúde em dia, né? Como diz o Mourinho, se eles estiverem frescos. Então nós vamos tentar deixá-los frescos aí para todos os jogos aí. Vamos usando o grupo. Hoje aí nós tivemos uma grata surpresa que foi o Lautaro, né? Muita crítica. Pô, o Cuca vai pôr o Lautaro jogar. Nossa, como ele jogou bem dentro do que era o planejamento para ele, fez um golaço. Uma pena a gente não ter mantido, né? Já pensou? Acabou 1-0 com aquele gol bonito do Lautaro. Então, como a gente hoje recuperou o Lautaro e pôde pôr outros jogadores jogar também, a gente pode fazer isso lá na quarta-feira, lá no Equador. Viaja o Rony, vem hoje à noite. Está chegando o Rony, mais o Igor Vinícius também. Aí a gente avalia o Igor para ver se ele joga ou não, mas vai estar junto. Muito bem. E o Miguel ele não falou, mas provavelmente o Miguelito vá também pro jogo. É isso. Vamos então, depois de 10 minutos aí, pós-jogo de Santos e Flamengo e Santos, o nosso querido Cuca falou. E cara, ele, sei lá, ele tem a leitura, ele não viajou, tá? Ele não viajou não. Ele viu que o time do Santos iria cansar, mas achou um golzinho, teve essa segunda bola ali, não fez e tomou gol bobo, porque o time do Santos é isso, é limitado. Ele falou erro 0 contra o Flamengo. Não tem como ter erro 0, você jogando com o Zé Ivaldo, com o Escobar, com o Lautaro, com o Tassiano, não tem como ter erro 0, Cuca, me desculpa. O erro 0 não é nem culpado, é fácil ser engenheiro de obra pronta aqui, mas seria, fez um gol, acabou, Lautaro, vem, Adonis entra aí, sei lá, retranca mais ainda, sei lá. Era o único jeito, sei lá, Barreal sai, entra aí outro cara, sei lá, o Ilharão, sei lá, que entrou parecendo um mais pesado que um Scania. E aí, cara, não tem, o erro 0 era esse, tipo, fez um gol, tipo, ó, fecha tudo ainda, caminhão dentro da área, não tem mais jogo, fura a bola, ó, acabou. Tranca a casa e joga a chave fora, não tem outro erro, não tem outra coisa. Só que também fez o gol e tomou o gol muito rápido. E aí já tomou o primeiro gol, tava anulado. E bem anulado. Daí essa coisa de polêmica, não vou nem entrar em detalhes, que o Daronco é ruim de jogo, ruim de futebol, ó. Ruim. Pode ser bom no supino, sei lá, nem isso. Pode ser bom ali no fisiculturismo, mas apitando é fraco. E aí, teve esse gol aí anulado. Depois, cara, impressionante, em 2-3 minutos o Santos vira a chave, velho, e entra num merdelê que não consegue, e daí já era, tudo dá errado, cara, tudo dá errado. Toma o gol, cruzamento em bola na área, o gol foi contra do querido Zé Ivaldo, que já fez 3 pênaltis, 1 gol contra, enfim, 2 gols contra, sei lá que caceta que ele tá fazendo ainda no Santos. E como que você vai ter erro 0 sendo um zagueiro seu, você joga o Zé Ivaldo, que na dele já é ruim. Ele é improvisado. Ah, mas é o primeiro tempo, Alex, não seja hipócrita, o primeiro tempo ele foi bem. Não é que ele foi bem, ele só não comprometeu. Fica até bravo errando palavras aqui já. Me irrita esses negócios. Ele só não comprometeu. Ele joga no Santos Futebol Clube, é muito pouco você ter um cara que não compromete e você achar que o cara é bom. O cara jogou bem. Não jogou bem. O Lucas Veríssimo jogou bem. Cortou por baixo, chegou, desceu a madeira ali e pediu e reclamou. Ele jogou bem. O Luan Pérez não jogou bem. Ah, mas Alex, tem que entender que não comprometeu. Pra ele tá bom, sim, pra ele tá bom, mas não era pra ele estar no time do Santos. Não era pra ele estar jogando no time do Santos.
Tanto é que daí erro zero, não tem como você não ter erro, sendo que você tem o Zé Ivaldo na sua zaga. É muito difícil. E se fosse o Igor Vinícius, não sei também se ele não tomaria esse lance aí. Ele só não acha que não iria subir e fazer o gol contra. Mas o Pedro ia subir, amassar ele ia fazer. O Igor Vinícius também é outro. Se fosse o Gabriel Menino, mesma coisa. Ó, quem que a gente tá citando? É Zé Ivaldo, é Igor Vinícius, é Menino. Não tem como querer cobrar. Cuca, me desculpa, não tem como falar erro zero. Beleza, a gente tem que bater palma e falar que a estratégia funcionou no primeiro tempo, segundo tempo fizemos o gol, funcionou legal. Só que o time que você tem é limitado, não tem muito o que fazer, não tem que chorar, não tem que inventar. A gente tem que dar o braço a torcer, velho. Tem vezes também que o torcedor é muito clubista e não olha o que tá acontecendo. Cara, o time é ruim, o time é esse aí, é Zé Ivaldo, é Escobar, não tem outro. A gente tava no teto, ó, Copa do Mundo, gente dando carrinho e dando chegada, o Lautaro correndo pra lá e pra cá que nem bobo, o Barreal armando o que tem que armar. E aí depois o Barreal faz um pênalti bobíssimo, que é outro também que na marcação não dá. E jogou tudo no mato, tomamos um segundo gol de pênalti. Muito difícil o Brasão pegar esse pênalti, o Jorginho, ele dá um saltinho ali. Tem até meme já rolando que o Brasão pula junto com o Jorginho, enfim. Toma o segundo, daí depois vira aquele Deus nos acuda, já toma o terceiro, era pra tomar o quarto. Enfim, não tem muito o que chorar. E o terceiro gol do Paquetá, um golaço. E o gol do Lautaro, cara, o gol do Lautaro foi um golaço. O Oliva tá jogando demais, o Gustavinho jogou demais de novo. Não tem ninguém pra armar, mas ele deu um passe milimétrico lá no Lautaro que colocou o zagueiro pra lá, pra cá, sambou pra lá, sambou pra cá, sambou pra lá, sambou pra cá. Referência aí do nosso querido Galvão Bueno aí no Pedalada de 2002, no Little Robson. E aí, golaço, ele ainda cortou, eu falei, putz, não acredito, era pra ele bater, ele toma, chapa. Aquele gol ali é gol de maluco, gol de maluco. Era pra terminar 1-0, gol dele e acabou, mas como o Cuca disse, pecado. Time jogando no limite, não tem como você ter o Zé Ivaldo em campo, o Barreal, o Escobar. Então, o jogo foi isso. Primeiro tempo não tem muito o que falar, segundo tempo foi isso. O Santos que começou então com um brasão, daí a gente trouxe linha de 4, Escobar, Luan Pérez, Veríssimo, Zé Ivaldo. Outra linha de 4, Oliva, Gustavinho, Barreal e... quem que tava, meu Deus? Bom Tempo, Barreal, Bom Tempo. E 2 lá na frente, Tassiano e Lautaro. Cara, é muito jogador ruim junto. Teve um lance do Escobar, meu Cristo amado. Ele, agora eu se consagro. A bola sai reta aqui, ó. Ele vai bater e sai reta. Depois ele ainda corta e pumba, sai lá em cima. Tem um lance que o Tassiano ele vai meio que tropeçando, o Lautaro, enfim. Cara, olha esse time. Não é nada contra esses caras, sei lá. Eles podem ser uma boa pessoa, cara, sei lá. Mas olha esse time. Você tem Gonzalo Escobar na esquerda, na linha de zaga. Na direita, o Zé Ivaldo, improvisado. Aí você tem, ok, Oliva e Gustavinho, Bom Tempo, fez até uma partida ok, mas nada assim, porque não é dele de puxar isso aí, esse camisa 10. E o Barreal, cara, é o Barreal. Ele depois que renovou, ele não foi aquele Barreal. E na frente você tem o Lautaro e o Tassiano. Cara, é muito cara ruim junto, contra um elenco, um dos melhores do Brasil, se não for o melhor. É Jorginho, é Rascaeta, é não sei o que. É muito difícil, aí vai mexer, entra o Paquetá, entra o Bruno Henrique. É muito difícil, cara, de ter erro zero assim. E aí, notas do jogo, depois eu falo quem que entrou. Nota do jogo, Brasão. Pra mim, não teve muito o que fazer, ele até nem foi tão acionado, né, vamos dizer assim. Então, dá uma nota, 4,5 pro Brasão. A saída de bola do Brasão é uma coisa absurda, de ruim, né, mas 4,5 tá bom, não comprometeu, também não fez milagre, assim, não teve muita coisa. Zé Ivaldo, 0, então passou por ele ali, 0, nota 0, Zé Ivaldo. Gonzalo Escobar, 1,5, no máximo ali, no comecinho, no primeiro tempo ele se propôs a marcar, depois, cara, é muito difícil, quando o time tá perdendo, você tem o Gonzalo Escobar, ele não tem mais função, e ele não tem quem que você coloque. Então, 1,5, coitado. 2, vou dar 2, coitado, porque ele se esforçou no primeiro tempo.
Depois, quando você precisa dele para armar, é nulo. E aquele chute patético dele ali não é qualquer coisa, tá? Luan Pérez, nota, sei lá, 3. Não foi uma partida boa do Luan Pérez. Não foi, não sei que jogo que vocês estão vendo. Não, Luan Pérez voltou. Que voltou? Nota 3. Lucas Veríssimo, sim, vou dar uma nota 6 pro Lucas Veríssimo. Jogou bem, foi um dos únicos. Teve também outro lance de ataque, nota 6. Dupla de volante, Gustavinho e Oliva, vou dar 6 pros dois, tá? O Gustavinho anulou o Arrascaeta no primeiro tempo. O Arrascaeta não fez nada. É aquele embate que o Cuca tem ali com... Ó, um cara vai pegar o melhor dos caras, o camisa 10 dos caras. Então, anulou, não deixou ele jogar, jogou muito o Gustavinho. E o Oliva também marcou demais. Quando não tá o Gustavinho, tá o Oliva chegando na madeira e bate, não tá nem aí. Não toma cartão, bobo. Tem vezes que ele ainda aparece no ataque. Teve um chute que pegou meio de raspa a merda ali, chuta a merda. A bola ainda desviou e foi para escanteio. E teve o passe pro Lautaro. Então vou dar uma nota 6 e 6 ali, não tem segredos. Junto com o Lucas Veríssimo vai ser um dos melhores. E aí o Barreal. Não gostei da partida do Barreal de novo. Teve um ou outro lançamento, uma escapada que ele lançou, mas... É aquilo, é o que o Roleiser fazia, nem isso faz mais, é o que o Roleiser fazia, deixava a cara ruim na cara do gol, não acontecia nada e ninguém lembrava disso. Eu não vou ser injusto, teve 2 ou 3 pifadas que o Barreal deu por fora que foram boas, 2, 3 pifadas fáceis. E na frente não ajudou tanto assim também, quando chegou, deu um chute aqui, outro ali. E na zaga ele é uma nulidade, falaram que ele volta, marca... Ele corre bastante, mas para marcar, a gente viu aí o que aconteceu. Nota 2 aí pro Barreal, fez o pênalti bobo, nota 2. E por conta dessas escapadas aí pro ataque. E o Gabriel Bom Tempo do outro lado, nota 4. Jogou ok no primeiro tempo. Ele dá uma livrada do zagueiro que dá uma machadada nele, sem bola. Falta sem bola o Daran. Segue. Ridículo. De novo, velho, o último homem. Eu não vou nem me estender com isso. Daronco a gente conhece. E na frente Tassiano, nota 1. Péssimo. Só não vou zerar ele porque ele escorou umas ou outras de cabeça. E o Lautaro fez o gol, beleza, jogou legal o primeiro tempo, deu umas arrancadas aqui ali, nota 6 por causa do gol. É muito esforço. Teve uma outra bola ali que ele chutou, jogou na lua. Teve uma outra que ele tropeçou, mas ok. Partida bem melhor do Lautaro do que do Tassiano. E aí depois entrou... Deixa eu ver quem que entrou aqui. Entrou o Williarão, Zé Rafael, Roleiser, Gabigol e Moisés. Williarão, pesado demais. Nossa senhora, que constrangimento de ver o Williarão. Nota 0. Sei lá, tá se arrastando. Parece que entrou de coturno jogando. O Zé Rafael, cara. O Zé Rafael é um pobre coitado, aposentado já. Não tem muito o que falar, nota 0. Se o Ilharão entrou pesado, imagina o Zé Rafael. É o Cuca de novo, vai, vamos ganhar um grupo. Quem não entrou, entra. E vambora. Zé Rafael 0. Roleiser 0. Entrou mal demais de novo. Tentou uma jogada aqui e ali, mas tá muito abaixo. Então nota 0 pro Roleiser. Gabigol tentou buscar jogo, pelo menos deu 3D, tentou bater pra lá e pra cá, nota 2 pro Gabigol também, não fez tanta coisa assim. E o Moisés também deixar com nota 2, coitado, porque também não teve muita coisa, entrou, o time já tava nas cordas e acabou. E o Cuca, querendo ou não, a estratégia que ele armou foi ok, vou dar uma nota 5 pro Cuca, porque perdeu, 3-1, não tem como dar uma nota boa pro Cuca, então... Não tem muito o que você fala, nossa, o Cuca colocou tudo no mato. Pelo contrário, ele ainda tentou ajudar o time do Santos, mas o Santos mesmo não se ajuda. Então é isso, vou dar uma nota 5 para ele. Comenta aí o que você achou da coletiva do Cuca, o que você achou do time. Essa coletiva aí foi legal pra gente entender que o Rony, então, o Barreal desfalca o Santos contra o Atlético Mineiro, tá? Neymar e Rony voltam, beleza? No Campeonato Brasileiro. E a gente viu o Cuca falando que o Rony chega junto com o Igor Vinícius, e talvez ele esqueceu o Miguelito, mas o Miguelito também vai pro jogo, ou não, sei lá, porque o Santos é uma bagunça também. E Neymar não vai porque ainda tá fazendo controle de carga, contra o Atlético Mineiro ele joga. Beleza? Então é isso, falou
Provavelmente esse discursinho de quem vai poupar jogador, tá? Ah, a gente tem que contar com quem tá saudável e não sei o que. Vamos ver o que ele vai aprontar. Deixe aí nos comentários. O Santos entra em campo quarta-feira pela Sul-Americana. E é isso. Enquanto a gente tiver Zé Ivaldo no time, vai ser muito difícil a gente vir aqui. Ah, ganhamos 3 pontos fora de casa. Partida erro 0. Vai ser muito difícil. Até a próxima.